eu sou orientadora hoje, né, da Kelly Ribeiro Castro, que está aqui para apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. Estamos recebendo, então, como banco avaliadora, a professora Gabriela Batista. Muito obrigada pela presença da Gabriela. E online está aqui com a gente também a professora doutora Kamene Yubi Rolim. Bem-vinda, Kamene, tudo bem? Nos escuta bem? Olá, boa noite, escuto bem. Que bom. Muito obrigada por estar aqui online com a gente, Kamene. Então, essa aqui que está do meu lado é a Kelly, a nossa orientanda, que está perto de se formar e se graduar como futura psicóloga. E hoje vai nos apresentar, então, agora o trabalho dela, que se chama Humanização em Foco, um olhar para o sujeito e não ao ato criminal. E agora ela vai fazer a apresentação e aí depois cada membro da banca vai ter 10 minutos de atenção. E aí depois os nossos convidados aqui saem da sala, a gente está com bastante público aqui hoje também. E aí bastante alunos aqui da graduação, e acredito que deve ter outras pessoas também, né? E aí eles vão nos dar uma licença e fica eu como orientadora e a banca aqui para a gente conversar sobre o momento de nota, tá? Então, pode iniciar. A Kelly tem de 15 a 20 minutos para a apresentação. Primeiramente, falar que eu estou louca, peço desculpa se não ficou bem audível também, está conseguindo me ouvir também. Show. Boa noite a todos aqui presentes, conseguimos a examinadora, a minha orientadora Isabela Zorati Marques, meu nome é Kelly Ribeiro Castro, acadêmica de Psicologia da Faculdade FAC, e hoje eu tenho a honra de apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Humanização em Foco, a psicologia lançando um olhar ao sujeito e não ao ato criminal. Dando continuidade, falaremos da problemática do sistema prisional de regime fechado masculino no Brasil, destacando os problemas estruturais e sociais que violam a dignidade humana, dificultando a reintegração social do indivíduo. E neste contexto de crise, destaca-se a psicologia em compreender e atuar sobre as subjetividades silenciadas. Com base no conceito de Evan Goffman, em Instituições Totais, o autor explica que nestes ambientes o sujeito sofre com a mortificação do eu, devido a rotinas rígidas, isolamentos, perda de sua individualidade, o que dificulta e limita a identificação, a sua própria identidade. Pensando e olhando para a sentença mortificação do eu, podemos analisar sobre sonhos, desejos, esperanças construídas ao longo de uma vida. Portanto, esse é o desafio que esse trabalho propõe. Pensar em reintegração social quando o próprio sistema por si só anula o sujeito. E qual o papel do profissional de psicologia diante desse cenário? Este trabalho que nasceu da inquietação sobre como o sistema prisional brasileiro e sociedade enxergam o sujeito em conflito com a lei. Muitas vezes a identidade de uma pessoa é anulada pelo ato cometido. E ignoramos suas histórias, sua subjetividade, a sua humanidade. E ao longo dessa apresentação também discutiremos como a humanização do sistema prisional não é apenas uma questão de ética, mas a necessidade para a efetiva ressocialização. Neste ponto da apresentação, chegamos no cerne da questão humanitária, que é compreender e reconhecer que os indivíduos que cumprem pena no regime fechado brasileiro são seres com traumas, medos, características, histórias e potencialidades subjetivas, que não podem ser anuladas pelo ato criminoso. A atuação do psicólogo é fundamental neste contexto, não apenas elaborando relatórios técnicos, mas fortalecendo a identidade do sujeito, lançando um olhar que privilegia aspectos humanos,
aconteceu. O meu trabalho foi baseado numa pesquisa narrativa exploratória na experiência humana, que não só coletar dados, mas reconhecer as verdades sobre os fenômenos, que não é sobre no que, mas sim como foi sentido. Foram 18 meses de pesquisa, sendo o primeiro semestre o levantamento teórico, o segundo semestre revisão e planejamento, e este último semestre a redação e finalização. Eu deixei exposto anteriormente aqui, esse aqui é o meu manuscrito, onde está todo o coração desse projeto. Os artigos excluídos, os artigos aceitos devido às palavras-chave encontradas nos satélites. Consolidada a etapa de aplicação dos métodos apresentados, entramos agora na exposição dos resultados. Portanto, a psicologia atua na flexibilização automática de pensamentos automáticos hostis que levam a comportamentos violentos. Uma estratégia eficaz é resgatar o nome e a história desse sujeito, desafiando a rotulação de criminoso para além de um estigma. Eu pesquisei nas regiões brasileiras, diante os altos índices de desumanização em casas penitenciárias, foram 8 encontradas. Neste momento eu vou citar 3, iniciando pelo Carandiru da barbárie, para a segurança pública não ser pautada através de tortura. Aqui é um cenário pós-massacre, e aqui, eu não sei se consegue ver, é sangue deles, uma poça de sangue deixada. Dando sequência, então, entramos no Complexo Penitenciário Manuel Carvalho Neto, a Copincã, do Nordeste, Sergipe, reforçando a tese de que o sistema prisional brasileiro opera muitas vezes sobre uma lógica medieval. A revisão dos relatórios de inspeção de mecanismo nacional e prevenção a combate à tortura, no que revelou condições que defrontam os direitos básicos de vida. Dando um exemplo, a cela de isolamento, lá denominado como a tranca, que caberia 2 pessoas, houve já 36 pessoas. Dentro de um espaço físico, impossível ter direito de sono. Eles tinham que fazer um revezamento para se deitar no chão de concreto, pedra pura. Quem estava no isolamento perdia o direito de visitas e banho de sol. A privação sensorial e higiênica também é um marco da Copecan, não só do isolamento, mas de toda a casa penitenciária. Ambiente sem luz natural, sem ventilação e com acesso à água 20 minutos por dia. A comida, além de ser escassa, tinha um jejum intermitente compulsório de 16 horas diárias. E essa comida e as medicações desciam por uma corda, numa espécie de clarabóia, onde o Estado ali demonstra que os seres que estão naquela cela não têm mais o direito de convivência com a sociedade como ser humano. Como pesquisadora da psicologia, eu destaco que o silêncio diante dessas tragédias é um sinal de conivência. E a lógica medieval pode ser um termo forte, mas que resume bem a falta de luminosidade, de sono no chão de pedra, a falta do contato humano e a reintegração social futura são critérios para reconhecer o outro como igual. Agora, vindo para Porto Alegre, nosso presídio central, inaugurado em 1959, como modelo da América Latina, sofreu uma descaracterização uma década após, transformando o que deveria ser um centro de ressocialização do que a literatura e os órgãos internacionais chamaram de masmorra. O cenário de desumanização era tão grande
racionamento de água, convivência com roedores e insetos. Esse era o pátio que eles recebiam os seus visitantes, que faziam o seu lazer. Esse aqui é o lixo a céu aberto, aqui é uma poça de esgoto, havia marcas nas paredes, que sim, eram esgotos correndo, onde eles faziam seu lanche coletivo junto com seus familiares. Houve também uma perda de controle estatal, a gestão interna passou a dividir controle com grupos criminosos, originando a primeira facção gaúcha, a Falange Gaúcha, logo após denominada os Manos. A hierarquia de poder paralela, onde a dignidade do homem em cumprimento de pena era negociada pelos prefeitos das galerias, ou chefes de facções, também denominados. O ambiente de seletividade e violência não apenas pune o crime, mas aniquila a subjetividade das pessoas que estavam ali, com protocolos de despersonalização, como, por exemplo, virar de costas e abaixar a cabeça, evitando o contato visual, como se a pessoa não tivesse mais o direito de olhar para o outro. Em 2023, então, houve o marco da transferência dos últimos homens para a reconstrução da então cadeia pública, o que prometeu modernização, celas para 8 pessoas, banheiros em cada cela, um conforto técnico. A análise crítica que nos provoca questionar é até que ponto a mudança física resolve a questão psicológica. Os novos ventiladores ficam inalcançáveis através das portas de ferro fechado e não isolam a ventilação de ar. Mas a vitória da estrutura é válida. O que reforça a minha tese de a arquitetura por si só não ressocializa. É preciso que a psicologia atue nessas brechas desse novo sistema para que a dignidade não seja apenas uma promessa de concreto novo. Humanizar não é um ato de favor, um ato de bondade. É um valor para que a psicologia possa atuar. Nossa voz, enquanto psicólogos, deve ser o eco que impede que essas subjetividades sejam silenciadas por um esquecimento institucional. Afinal, quem é tratado como um bicho não pode nem precisa responder pelos atos de um homem. O peso de um confinamento causa atravessamentos sobre a subjetividade e a personalidade que transcendem o ato cometido. Reduzi-lo ao ato é desconsiderar toda essa complexidade. E são singelas as nossas mudanças, como, por exemplo, deixar de falar no apenado, no presidiário, no criminoso, para falar o homem, o ser humano, o sujeito que cumpre pena, mas ainda é um homem, ainda tem um nome essa pessoa. Este slide delimita então a atuação no sistema prisional, onde o psicólogo deve ser visto não só como um braço de punição, mas como um agente da saúde. Podemos pensar em 2 subgrupos: a lente do processo e a lente da assistência. Na lente do processo, ao psicólogo forense e o perito judicial, que auxiliam o juiz nas avaliações de texto legal e de riscos. Eles não realizam psicoterapia e eles têm total imparcialidade. Na lente da assistência, o psicólogo penitenciário, que dá amparo à execução penal, realiza acompanhamentos individuais ou em grupo e pareceres de progressão de pena e reintegração psicossocial. Enquanto o psicólogo, perito e o forense olham para o sujeito com o objetivo de análise para o juiz, no contexto penitenciário, o psicólogo tenta resgatá-lo como um indivíduo dentro da unidade prisional, tornando ambas as atuações necessárias. Como aponta Passos em sua obra de 2021, a psicologia não deve ser vista como uma ferramenta de auxílio ao juiz, mas a guardiã dessa subjetividade, dentro de um sistema que historicamente foi desenhado para silenciar e punir. Entender a complexidade não significa justificar o crime ou buscar impunidade, mas
violência seja rompido. Ao encerrarmos essa análise de dados apresentados, é fundamental lançarmos um olhar crítico ao que ainda não foi dito. Lacunas foram encontradas que não são apenas acadêmicas, mas que representem a compreensão da dignidade humana no sistema prisional. Como, por exemplo, estudos sobre o cárcere feminino, estudos sobre a medida socioeducativa, como afetam os envolvidos, progressões de pena e reintegração social, impactos na saúde psíquica causados pela privação de liberdade, pesquisas centralizadas em penitenciários estaduais. Só no Rio Grande do Sul há a existência de 105 casas prisionais. Estudos que realizem também um comparativo com penitenciárias internacionais. Em contraponto, este tema trouxe a importância de falar sobre as violações dos direitos humanos. Não se faz segurança pública destruindo subjetividades. Como psicóloga, minha voz será um instrumento contra esse silenciamento institucional. Para finalizar a parte técnica, apresento aqui minhas referências que foram o alicerce desta apresentação e pesquisa. A lista completa das referências encontra-se no material entregue aos senhores. E, por fim, gostaria de expressar minha profunda gratidão a quem tornou essa jornada possível e menos árdua. E, neste momento, me coloco à disposição da banca examinadora. Obrigada. Então, muito obrigada, Kelly, pela tua apresentação. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer.